Relatório preliminar do CENIPA indicou a formação de gelo como um problema no acidente com o avião da Voipés, que provocou 62 mortes na cidade de Vinhedo, no interior paulista. Uma das principais linhas de investigação da aeronáutica é como essa formação de gelo prejudicou ou teria prejudicado o desempenho da aeronave e as ações da tripulação. A aeronave passou por formação de gelo severo. Outras linhas de investigação do CENIPA analisam fatores humanos e operacionais. A gente tem a graça de ter aqui no nosso Tá na Roda, como comentarista, o Diogo da Luz, que é piloto de aviação de linha, como é que chama? Linha aérea. Piloto de linha aérea, que é, salvo engano, uma graduação importante aí entre as classificações dos pilotos, não é isso, Diogo? E que na ocasião desse acidente envolvendo o avião da Voipés, esteve aqui na cobertura intensa da Jovem Pan sobre o acidente e o que se dizia, não só pelo Diogo, mas por todos os especialistas que passaram, não só na nossa programação, mas em toda a cobertura jornalística sobre o caso, era o seguinte: não se pode dizer nada até que saia, pelo menos, o relatório preliminar do CENIPA. E saiu o relatório preliminar do CENIPA. Imagino que o Diogo já tenha tido acesso ao que disse o órgão de investigação lá do CENIPA, que é uma investigação não para apontar culpados, mas uma investigação para se chegar aos fatores determinantes do acidente e que, a partir desses fatores determinantes, essas informações sirvam como prevenção, para se mudar protocolos, se mudar até a mecânica de alguns aviões, se mudar aquilo que gerou o acidente para que outros acidentes não aconteçam. Diogo da Luz, eu quero muito a sua avaliação sobre o relatório preliminar do acidente. Temos aí uma grande possibilidade de ser, de fato, a formação de gelo o grande fator determinante para esse acidente? Sem dúvida, já está claro agora que o que já parecia muito provável, a gente dizia que a formação de gelo faria parte importante nesse relatório, de fato ela faz e fará no final, sem dúvida nenhuma. O que aconteceu? Formou-se gelo intensamente nas asas a ponto de não poder mais haver a sustentação do voo pelo avião. A asa fica tão deformada que ela não consegue mais fazer o efeito de permitir que o avião voe. Ele vai perdendo velocidade por atrito e também pela dificuldade de manter o avião voando, vai perdendo velocidade até que entra no parafuso, como entrou. Vai se discutir muito ainda exatamente quais foram as causas e alguns querem muito saber, mas quem é o responsável, quem é o culpado? Na minha opinião, tem um ponto que já é importante para a gente discutir aqui. Questão de cultura aqui no Brasil que precisa mudar urgentemente. Porque todos sabíamos que havia formação intensa de gelo lá. Se fosse num país como os Estados Unidos, por exemplo, onde a aviação é tratada de outra maneira, o controlador teria outra forma de agir. Aqui no Brasil, o que cabe ao controlador? Fazer mais ou menos o papel de um guarda de trânsito, com todo respeito aos controladores, mas é assim que eles são instruídos a trabalhar. Então eles digam, pode, não pode, vire aqui, vire ali, suba, desça, assim por diante. Um controlador nos Estados Unidos, ele é também um grande conhecedor de meteorologia, ou pelo menos tem ao lado de si esse conhecedor. E ele transmite aos pilotos aquilo que ele está vendo e ele tem muito mais tranquilidade e capacidade de ver muito mais coisas do que quem está no avião. E ele diria certamente, há uma condição desfavorável, com forte formação de gelo, independendo de que você possa ou não entrar nele, eu lhe sugiro que mude a rota, que desça, que suba, que vire, assim por diante, se houver condições. Essa forma de diálogo aumenta demais a segurança. Então, independente de todas as outras medidas que venha a sugerir, de mudanças de manuais do avião, de mudança no treinamento, que muitas correções podem ser feitas, a gente precisaria começar a discutir até onde a gente quer ter um país com uma ANAC mais policialesca, um sistema de controle aéreo mais policialesco, mais inibidor, tipo assim, dizendo, o seu problema no avião é seu, eu estou aqui só para manter a separação entre os outros. Não, o normal seria que o controlador dissesse, tem um avião que pode impedir a sua descida, eu vou tirar esse avião do caminho para que você possa descer e evitar qualquer risco. Essa filosofia precisa ser rediscutida aqui no Brasil. Eu tenho uma pergunta, Diogo, para você, já que você é nosso expert aqui. Eu fiquei curiosa, porque dá a entender que tenha sido uma pane, né? Enfim, em virtude da questão do gelo. Mas, então, como você fala dos controladores, a pergunta que eu te faço é, existia alguma maneira de ter sido evitado
Sem dúvida, sem dúvida. Poderia explicar sem dúvida. Nós? Esse acidente... E aí, só para deixar claro, não foi uma pane, não é isso? Foi uma perda de sustentação. Parece que pode ter havido uma pane. A pane seria a falta de aviso para o piloto de que estaria... Não, porque depois que entrou na formação de gelo, o anti-ice das asas, o antigelo das asas, vou falar sempre em português, ele foi acionado 3 vezes e desativado 2 vezes. Pode haver questões técnicas que tenham determinado fazer isso. Pode ter havido algum problema elétrico que tenha feito cair a chave que foi acionada. Pode ter havido. Isso é o relatório final que vai falar. Isso é o relatório final que vai falar. Pode ter havido a não percepção, e parece que os tripulantes realmente não tiveram a percepção clara do que estava acontecendo até que fosse a última hora. Mas, uma vez que era fato a formação intensa de gelo, por que os nossos controladores não são treinados e preparados? Eu insisto, não estou aqui para criticar nenhum controlador, muito pelo contrário, eles trabalham com muito afinco, mas eles são treinados para se limitar ao papel do controle. Não lhes é dado o direito de trocar informações sobre meteorologia. Isso, claro, cria dificuldades. Imagina você na Terra com toda a calma, tranquilidade, vendo todas as cartas, sabendo que tem formação de gelo, não poder dizer à sua tripulação que tem condições, a tripulação que está passando por ali, que tem condições de saber que havia formação de gelo, mas não dar a ela alternativas que de repente mudariam o caminho. Eu já tive voando sobre os Estados Unidos em condições visuais, que não era o caso aqui, aquele instrumento, do controlador dizer: você vai encontrar uma chuva daqui a 30, 40 milhas, eu sugiro que você mude a rota para a sua segurança. A decisão é sua. Isso nos traz uma tranquilidade e uma confiança de saber que tem alguém no chão cuidando da gente muito mais do que apenas a separação entre aeronaves, que é muito grande. Ô Diogo, só um minuto, Diego. Essa questão aí, você falou que o sistema de antigelo foi acionado por 3 vezes, né? Isso está no relatório. Isso está no relatório. É isso. Mas o relatório não diz a razão para isso, mas aconteceu. Entendi. Então quer dizer que os pilotos, ou avisados pelo sistema, ou percebendo de alguma outra maneira, o jeito deles saberem é pelo sistema, é isso? Avisa que está formando gelo. O avião avisou, está formando gelo, Perfeito. Eles acionaram, depois foi desacionado e veio o aviso. O sistema foi desativado. Essa informação... Desativado é o quê? Porque quando ele aciona o antigelo, infla, quebra o gelo. Infla e desinfla. Fica infla e desinfla. Sim. Isso tende a drenar um pouco de potência do motor, muito pouco, mas tende a drenar velocidade, em pequena quantidade, porque esse infla e desinfla deforma um pouco a asa e atrapalha um pouco a aerodinâmica. E o avião tem condições de ficar inflando e desinflando por várias vezes? Pode ficar o voo inteiro, inclusive quando não tem gelo, pode. Não tem problema não ficar, a não ser o fato de que vai drenar um pouquinho de velocidade e, portanto, consumir um pouquinho mais de combustível. E você falou que foi desativado. Teria sido desativado pelos pilotos? Ou essa informação também não temos? Essa informação não foi dada, inclusive o CENIPA deixou bem claro. Nós sabemos que isso aconteceu, mas não sabemos, ou melhor, não foi nem não sabemos, mas não é hora de dizer por que foi desativado. Perfeito. Porque as conversas ali podem ter dito algumas outras coisas e as conversas não foram reveladas até em respeito às famílias da tripulação, porque você revelar parte de uma conversa pode dar margem para dizer, tá vendo, foi incompetência, alguma coisa assim. Mas aí no relatório final essas conversas são reveladas ou não? Porque a gente tem acesso a outros relatórios finais de muitos outros acidentes em que os áudios são revelados, né? A gente teve acesso aos áudios, por exemplo, do voo daqui de Congonhas, da TAM, aquele outro que foi também o stall do avião da França, não é? Em que se congelou, também congelou, mas daí não foi asa, foi o sensor, né, do avião, em que os áudios também foram publicados. Quer dizer, neste caso, a gente vai ter acesso lá no final a esses áudios ou não? Não, o Código Brasileiro Aéreo foi reformado em 2014 porque a gente começou a ter uma sanha punitiva aqui no Brasil de usar esses relatórios que visam buscar soluções e não culpados e usá-los também para fins policiais e colocar pessoas na prisão. Com isso, muitas pessoas envolvidas nos acidentes começaram a ter o receio de falar o que realmente sabiam por risco de punir a si próprias ou outras pessoas. Então, em 2014, o novo Código Brasileiro do Ar definiu que não se publica mais as conversas nem esses detalhes do relatório final. Ele será publicado, mas não com
toda a dimensão que era até 2014. E interessantemente, Acácio Miranda, que a gente teve este código aí sendo julgado pelo STF agora nesse mês de agosto, né? Que passamos... Colocou na pauta por causa disso. Então. Exato, pautou e julgou como constitucionais esses trechos, o que eu acho discutível, porque a gente não pode ter, a partir dessa investigação do CENIPA, que é uma investigação gigantesca, que envolve técnicos de várias áreas, discussão de meteorologia, até atendimento às questões pessoais, né, as condições psicológicas dos pilotos, as questões técnicas, mecânicas, a gente não tem o fruto dessa investigação sendo possível para outros processos judiciais, sejam criminais ou sejam processos de natureza civil, de indenização, por exemplo, né? O que é interessante. Tem uma grande investigação, mas o fruto dessa investigação não serve a outros processos judiciais. E o STF entendeu como válida essa vedação, esse impedimento, Acácio. Eu confesso que eu até entendo um pouco o posicionamento do Código e do STF. Por quê? Eu vou citar o caso de Congonhas aqui, aquele acidente da TAM, era o 1907, salvo engano, o voo, né? Teve a época... Não, 1907 era o da Gol, era o 3094 da TAM. 3094. Houve toda uma discussão se o piloto teria batido no lugar errado da pista, se foi um erro do piloto, se foi um erro do avião, e é óbvio, isso... O piloto, infelizmente, já faleceu, mas isso pode reverberar consequências para a família do piloto, uma série de coisas. Então, eu acho que até... A caixa preta, o microfone pega sons durante o acidente no avião, as pessoas gritando, acho que tudo isso, e a gente sabe que isso acabaria sendo explorado. Então, acho que é esse o entendimento. Do ponto de vista probatório, óbvio que impede a produção de uma prova, mas do ponto de vista da preservação da imagem e da memória daquelas pessoas, eu acho válido. E aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Você acha que foi certo o STF em manter essa vedação, de não poder usar esses materiais em outros processos? Eu acho que esse assunto mereceria muito mais discussão, Kobayashi. E também não deveria ter sido julgado na ocasião do acidente, né? Sem dúvida. Porque daí julga em cima de um fato, né? Aí a repercussão tem demais. Como projetos de lei que apareceram nesses últimos dias, é gente querendo aparecer em cima de um momento muito trágico. Parece que, mas é isso, né? Então, não era o momento, mas eu acho que esse debate deve ir além, porque a questão é, se a aviação está buscando nessa investigação, que envolve franceses, canadenses, americanos, brasileiros, italianos, gente de todos os lugares, querendo buscar entender o que aconteceu, e sabe-se que não houve crime aí. Por que nós vamos permitir que depois de uma investigação dessa, alguém ache um pequeno detalhe e dizer, mas o descuido de alguém aqui pode ter sido criminoso, então vamos abrir um processo contra, e dependendo de como se coloca, motiva a população. Mas não pode ter sido criminoso? Mas isso pode acontecer. Muito difícil, muito difícil. Não é atribuição do CENIPA isso. O CENIPA, como o Diogo da Luz disse muito bem aqui, tem essa função de aprimorar a aviação. O relatório final do CENIPA é justamente para evitar que novas situações, como o que aconteceu com esse voo da Voipes, aconteçam novamente. A questão de todo esse material ser encaminhado ao Ministério Público depois é algo que também está previsto. Não pode usar. No procedimento. A questão é essa, não pode usar. Os áudios não podem ser usados? Não pode. A investigação do CENIPA não pode ser prova emprestada, vamos dizer assim, para nenhum processo nem civil nem criminal. Essa é a discussão. O que eu acho, de verdade, assim, não fazer sentido. Para mim também não faz sentido algum. Até porque se você tem de um lado... E outra, vai dizer que, então a partir de agora pode usar em processo criminal e processo civil, isso vai impactar a isenção dos peritos do CENIPA? Eu acho que não. Não é dos peritos, não é dos peritos, não. São das pessoas envolvidas, de mecânicos, de qualquer que seja, tripulantes, etc. São pessoas que vão ficar com receio de falar alguma coisa para não incriminar outras pessoas. O que a gente vê em 99,9% dos casos dos acidentes aéreos é que não há crime. Há falhas a serem corrigidas. E esse modelo de discutir as falhas para melhorar a segurança tem sido tão bom que acho que nós não deveríamos mudar jamais essa atitude. Isso é importante colocar. Mas o que eu mais queria ver mesmo era que no relatório final fosse colocado que os nossos controladores precisam ser treinados e vistos como auxiliares mais importantes no voo, que possam trabalhar com relação à meteorologia e tudo, porque é muito comum, quando a gente está voando, pede para descer, por exemplo,
Se não disser, eu estou descendo por uma questão muito importante, pedir para descer, muitas vezes demora para vir a resposta. Às vezes a gente vê um grande CB lá na frente. CB é aquela nuvem que ninguém quer entrar, porque sabe que se entrar dificilmente vai sair, pelo menos sem estrago no avião, né? A gente pede para desviar e muitas vezes recebe um aguarde. E o que se tem feito com mais frequência? Muitos comandantes, e eu concordo e já fiz assim, não é dizer peço para mudar, dizer eu estou mudando a minha proa para desviar de um CB. E o senhor controlador que resolva o restante do tráfego por aí. Pediu a Cássio. Eu ia perguntar, Diogo, ontem no Jornal da Manhã a gente estava repercutindo isso e nós falamos sobre a questão de um acidente muito parecido com a mesma aeronave que aconteceu nos Estados Unidos em 94. Passados 30 anos, não dava tempo para a aviação ter corrigido esse tipo de problema? Nos Estados Unidos ainda é permitido voar com essa aeronave, com esse modelo. Eles mudaram isso. É curiosidade mesmo de quem não entende. Sobre esse acidente nos Estados Unidos, eu lembro de ter lido de que a partir desse acidente a gente teve uma melhoria no sistema antigelo do ATR. Ele ficou mais amplo, né? Uma área maior que inflasse ali, né? Que fizesse parte do sistema pneumático antigelo. E aí, você acha que a partir do relatório que a gente pode ter aí pela frente do CENIPA, podemos ter novas alterações no avião? Pode ser. E aí? Só saberemos depois de entender exatamente quais foram as causas. Se foi alguma causa de falha de projeto no avião, que eu acho pouco provável pelo tempo de utilização desse avião, mas se foi, haverá recomendação de mudança e elas serão acolhidas certamente. Ou se haverá recomendações para melhoria de treinamento, para novos procedimentos de segurança, alguma coisa assim. Agora, respondendo ao que disse o Acácio, foi parecido apenas pelo fato de que eram dois aviões, ATR e entraram em condição de gelo, de resto completamente diferente. Primeiro que lá ele estava em baixa velocidade com os flaps acionados como forma de, digamos, aumentar o tamanho da asa e fazer ele poder voar mais devagar. Isso muda totalmente a atitude do avião e a maneira como se forma o gelo. Lá eram outros tempos em 94, houve também algumas questões de desatenção da tripulação e principalmente, saíram recomendações de monte para mudar o avião. Então, ele era apenas um ATR, como esse é um ATR, mas não era o mesmo. É como dizer que o Gol 94 é igual ao Gol 2004, nem sei se fazem o Gol ainda, mas são veículos muito diferentes. Não faz mais. Tá? Então, não fazem mais. Mas, enfim, o 2022 que fosse, esse avião é muito diferente e tem muito mais segurança e tomaram muitas medidas aí. E olha, voam nos Estados Unidos de 50 a 100 ATRs iguais a esse que teve acidente aqui. Na Europa voam 200 a 300. Aqui voam 30, 40 mais ou menos. Então veja que o mundo inteiro tem esses aviões voando. E as regulações para aprovar o Código Brasileiro da Aviação Civil nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil são extremamente parecidas. Apenas no Brasil são um pouco mais impeditivas. E esses impedimentos, muitas vezes, acabam indo contra a segurança e não em favor dela. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, naturalmente, aí as investigações seguem, não há sequer um prazo, e é importante que não haja mesmo um prazo para que a investigação consiga alcançar todas as informações possíveis para esclarecer esse acidente, saber quais foram os fatores determinantes, se foram fatores meteorológicos, fatores pessoais dos envolvidos, fatores mecânicos, os mais variados fatores que podem ter levado a este acidente. E que a investigação conclua esta investigação, até por respeito às famílias, todos merecem saber de fato o que aconteceu, a gente vai seguir acompanhando.